Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Tá? Na aula de ontem, a gente viu a ideia de valores de máximo e mínimo, que é a história de extremos. E aí, nós recordamos, tá, lá do cálculo 1, as ideias de a gente tem os extremos locais, tá? São os valores que a gente observa quando está fazendo as contas. Então, quando eu estou fazendo as contas, lá eu posso encontrar um valor que é máximo e um valor que é mínimo, e aí observar, esse valor máximo aqui foi para todo o estudo ou só para aqui, bem esse local? Quando é para um local bem específico, é a ideia do quê? Mínimos locais, máximos locais ou extremos relativos. Depende do livro que vocês pegarem. Tá? Outro ponto relevante, tá? Aí é, se eu avaliar ele para todo o conjunto de todos os valores que estão no meu domínio. Então, se eu tenho o maior de todos ou menor de todos, é a história do absoluto. Tá bom? Então, se é uma observação local, extremo ou extremo relativo, tá bom? Se é dentre todos, é o extremo absoluto. Tá certo? Então, a ideia é essa. Como foi que a gente fez isso? Basicamente, a gente usou a ideia que a gente aprendeu lá no cálculo 1. A ideia que a gente tinha lá é, primeiro eu preciso determinar quais são os pontos críticos. E aí, como é que eu fazia lá? Derivava a função com relação a x e tentava determinar agora onde a derivada ou dava zero ou onde ela não tinha resultados, que é a história de não existe. Agora, a ideia se manteve. Eu preciso determinar os pontos críticos, só que agora, também o que é que eu preciso fazer? A minha derivada não é só com relação a x, é com relação a mais de uma variável. E aí adentra se tem duas coordenadas x e y, se tem três, x, y e z. Calculei as derivadas, vou determinar onde essas expressões são iguais a zero. Beleza. Aí adentrou um outro detalhe, que é, beleza, ponto crítico eu tenho, mas lá do cálculo 1, se você lembrar, está lá escrito, observação, todo ponto de máximo e mínimo, necessariamente, ele é um ponto crítico. Mas nem todo ponto crítico vai ser um ponto de máximo ou de mínimo. Tá certo? Tá isso lá descrito. Então, vamos lá de novo. Lá no cálculo 1, a gente dizia que todo ponto de máximo ou mínimo, necessariamente, ele é um ponto crítico. Mas nem todo ponto crítico, ele é de máximo ou de mínimo. Tá certo? Então a gente determinou os pontos críticos, só que a gente ainda não foi capaz de determinar se aquele valor ali seria de máximo ou de mínimo. Para isso, o que é que a gente precisaria? Determinar também, tá? Lá do cálculo 1, a gente fazia o teste da segunda derivada. Ou seja, fazia a derivada pela segunda vez e aí determinava. Aplicava os valores do ponto, tá? Ou o valor do ponto crítico lá na minha segunda derivada. Se o resultado desse positivo, meu ponto era de mínimo. Se o resultado desse negativo, o ponto é de máximo. Aqui essa ideia se mantém. Tá? A gente coloca os pontos críticos na segunda derivada com relação a x. Perdão, a garganta está seca. Tá um frio norte. Hoje no sertãozinho tá um friozinho bom e a garganta ressecou. Ficou animada demais a coitada. Tá? Então vamos lá. Na segunda derivada, o que é que a gente fazia? Com relação a x, substituía o ponto crítico e verificava, tá, se era positivo ou negativo. De novo, positivo me dá o valor de mínimo, negativo me dá o valor de máximo. Só que, para cá, como a gente está mexendo de mais de uma variável, existe uma pegadinha, que é o seguinte, para que eu teste se o valor lá vai ser de máximo ou mínimo, eu preciso fazer um outro teste. Para esse teste, a gente vai usar a ideia do discriminante. Tá? Não é 10, é dis. O discriminante. Tá? Nesse discriminante é aquela expressão segunda derivada com relação a x vezes a segunda derivada com relação a y menos a derivada da função com relação a x e y, essa parte elevada ao quadrado. Aí fazia essa conta. Como é que eu ia pegar? Pegava os pontos críticos e aplicava nessa expressão.
Se o discriminante dá positivo, então ele vai me gerar pontos de máximo ou mínimo. Agora, se esse valor de discriminante me gerasse resultados negativos, tá bom? Ele ia dar para a gente os chamados pontos de Sela, que a gente já viu que são pontos que nem são de máximo, nem são de mínimo. Tá? Ou eles são ao mesmo tempo de máximo e de mínimo. Por isso que é a ideia de uma cela. Tá? Na curvatura de encontro, lá, ele está esse ponto. Por isso que é a ideia de ponto de Sela. Tá bom? Para que a gente precisa saber essas histórias de máximo e mínimo, professor? Lá, na ideia, quando a gente está estudando ou fazendo aplicações, a gente precisa entender naquele resultado ali, naquele ponto, o que eu estou fazendo vai me dar minha carga máxima? Eu preciso fazer um reforço, eu preciso fazer um ajuste, eu preciso fazer um condicionamento, aumentar o reforço, aumentar a vibração, porque se aquele ponto ali fosse de mínimo, tá, significa uma carga mínima, ou seja, eu precisaria fazer mais reforço para ele vibrar mais, para se equilibrar, que eu precisaria ter uma certa carga. Então, essas histórias de máximo e mínimo aqui dão para a gente a ideia de que, quando a gente vai aplicar, de amplitude. Tá? Se está controlando, se está de mais, se está de menos. Só que aí vem outro porém. Beleza, professor. A gente está sempre olhando na história de máximo e mínimo, está lá a superfície, tá? E a gente tem os conceitos de quê? De máximo e mínimo. Agora, pergunto a vocês. Lá na minha superfície, que eu estou analisando, vamos imaginar para ficar melhor, tá? Só para que vocês tenham ideia. Brincadeira, já que a gente está no São João, imagine que vocês estão com uma bomba. Tá? Uma bomba desse tamanho não, que é uma dinamite. Isso aqui é aquela lata que a gente bota a bomba. Você coloca a bomba lá dentro, fechou. A bomba vai detonar lá dentro. A pergunta é, o impacto vai ser igual em toda a superfície da lata? Sim ou não? Ela vai ter a mesma intensidade do fundo do que na lateral e na tampa? Aí você pode imaginar a princípio. Vai, professor. O detalhe é que, infelizmente, não. Porque no fundo, você está com a detonação principal. Então, ela detona. Então, quando ela detona, a tendência dela é de quê? De expansão. Então, a parede não vai receber a detonação. Ela vai receber a expansão do ar pela detonação. Ou seja, é um impacto diferenciado. Tá bom? É um impacto diferenciado. Do mesmo jeito que você, lá no engenheiro, coloca uma dinamite para destruir uma certa pedra, lá, você tem que verificar que na tua região ali, de perto, o impacto é diferente. Nessa linha aqui, ó, você tem uma certa carga, 1,5 metro depois você tem outra, 2 metros você tem outra, 3 e assim vai. Ou seja, o local onde você quer analisar, você vai ter um impacto diferenciado. Ah, mas eu estou trabalhando, estou fazendo, professor, não vou ser engenheiro civil, sou de alimentos, eu estou fazendo uma mistura. De novo, quando você está misturando o produto, tá, você está dispersando. Aí lembre-se, a dispersão que ela ocorre do lado da pá não vai ser a mesma que ocorre na parede lá do cilindro. Olha lá o videozinho que eu coloquei ontem, da mistura. Então, perto da pá, você tem uma intensidade muito maior do que nesse ponto. A pá, ela faz um movimento, ela tem um comportamento. Só que a avaliação na minha região vai ter diferenciais, ou seja, para cada ponto que eu for olhando, eu vou ver uma diferenciação. E aí eu tenho que entender como é o comportamento, tanto perto da pá quanto perto da parede. Ah, professor, mas eu sou engenheiro ambiental. Beleza. Você está fazendo uma avaliação em um lago. Tá lá. Nesse lago, esporadicamente, tá tendo um problema, sei lá, tá caindo pedra. Digamos que vocês estão avaliando um lago, que é do lado de uma barreira, e tá caindo pedra ali dentro. Como é que é o impacto? Onde a pedra bate, ela tem um impacto. Então você tem uma região de avaliação.
E quando ela bate, você tem uma dispersão de onda. Tá? Como é que é isso? Um exemplo disso aí, engenheiros ambientais, é infelizmente o que aconteceu lá naquela barragem de Brumadinho. Quando a onda de lama desceu, para cada ponto você tinha uma dispersão. Qual é o detalhe? Lá no início, ela teve uma intensidade muito maior do que lá no final. Mas a intensidade de quê? De força. Não de quê? De expansão. No final, ela era muito mais expansiva do que intensa. Não é verdade? Então você tem que avaliar essas ondas de impacto em cada ponto. Então o que é que eu estou dizendo aqui? Você tem uma certa região para analisar, só que nessa região que a gente precisa analisar, a ideia de máximo e mínimo, eu preciso analisar, às vezes, num certo valor específico. Por exemplo, você está numa montanha aqui, o desgaste nela, você vai avaliar onde? Onde tem uma trilha. Lá causa de desgaste maior do que o que? No demais. Então ali você tem um desgaste. Qual é a intensidade de desgaste em cima daquela trilha? A montanha continua lá. Mas você vai avaliar em cima daquela condição. Ou seja, você está amarrando uma avaliação de uma expressão com outra. Tá? Ou então, a ideia de que eu estou avaliando uma mistura. A mistura ela faz um movimento espiral, às vezes cria um rodamuinho, e aí você tem um desenho do rodamuinho. Só que você tem o quê? Outra avaliação. No início do meu rodamuinho, não me dá a mesma avaliação do meio, não me dá a mesma avaliação do final. E aí você tem que diferenciar como é que está sendo os impactos. Então, nessa ideia de conjunto que a gente está fazendo, a gente vai trabalhar com os chamados multiplicadores de Lagrange. Então, vou colocar a apostila aqui para vocês, tá? Vou disponibilizar lá na plataforma Moodle, pessoal. Eu vou colocar a apostila. Como eu já disse, eu vou fazendo as correções. À medida que eu for escrevendo a apostila para ajustar, eu vou fazendo as correções. E ao mesmo tempo que eu vou fazendo as correções, eu vou colocando também no grupo. Tá bom? Então vamos lá. Para a apostila. Então nós temos aí os chamados multiplicadores de Lagrange. Então, em muitas aplicações, devemos achar os extremos de uma função f de várias variáveis quando essas estão sujeitas a algum vínculo ou condição lateral. Como eu disse para vocês, por exemplo, uma mistura dentro de um cilindro, você quer construir uma caixa, tá? Ou o impacto de uma estrutura sobre a outra. Então, alguns exemplos disso são: qual é o volume máximo de uma caixa inscrita em uma determinada região? Ou qual a temperatura em uma barra determinada por uma certa curva? Para questões como essas, onde as regiões a serem avaliadas estão limitadas por outras regiões ou curvas, vamos aprender a calcular seus máximos e mínimos usando os chamados multiplicadores de Lagrange. Então vou começar a explicar para vocês o multiplicador de Lagrange com duas coordenadas e aí depois, posteriormente, expandir essa ideia para 3. Tá? Então vamos lá, o teorema 3.55. Seja f e g funções de duas variáveis dotados de derivadas primeiras contínuas e supõe o seguinte, que o gradiente de f, ou seja, o vetor gradiente da minha função g aqui, ele não é um vetor nulo em toda a região do plano. Tá? Ele tem uma direção e um sentido. Se f tem um dos extremos dele sujeitos ao vínculo de g, da minha função g, então existe o número real, tá? Esse número real a gente vai chamar de lambda, tá ok? O gradiente de f vai ser exatamente igual ao gradiente da função g no ponto x0, y0. Esse valor de lambda aqui, como eu disse a vocês, no teorema é chamado de multiplicador de Lagrange. Tá bom? Então, o que eu estou dizendo para vocês aí é que eu estou amarrando. Você tem duas funções, essas funções têm derivadas. Tá? Essas derivadas são de pelo menos primeira ordem e são contínuas. A gente já está afirmando que o gradiente da função g não gera um vetor nulo. Tá bom? Então, se f tiver um de seus extremos vinculados à minha função de g,
então existe um valor de lambda tal que essa igualdade é encontrada. E aí eu mostro aqui nessa figura o seguinte, ó, minha função f, tá? A expressão f que a gente está pegando, é uma expressão que gera essas elipses que aqui estão de azul. Ó. E minha função g, tá? É uma dispersão que ocorre sobre essa linha vermelha. A pergunta é, qual é o valor dentro dessa elipse, tá? Vinculado, ou seja, associado a essa linha vermelha? Aí de novo, professor, mas isso aí a gente não estuda. Veja, é a ideia de construção aqui, digamos isso é uma montanha, vocês estariam vendo curvas de nível. Esse vermelho aqui é o caminho. Tá? Então qual é o máximo de carga aqui se você for detonar? Nesse ponto aqui. Então você vai ter uma ideia de máximo ou mínimo. Tá? Então a ideia da gente vai ser o quê? Realizar essa operação que aqui está. Ó. Do gradiente de f, achar essa igualdade. E, para que essa operação seja realizada, a gente vai obedecer o corolário que aqui está. Ele diz o seguinte, ó, os pontos em que uma função de duas variáveis f tem extremos relativos sujeitos ao vínculo de g de xy igual a zero, estão incluídos entre os pontos de xy determinados pelas duas primeiras coordenadas da solução, x, y e lambda, desse sistema. Então, qual vai ser o nosso objetivo? É resolver esse sistema que aqui está. Então, nesse sistema aí, a gente vai obter os valores de x, de y e o valor de lambda. Os valores de x e y que a gente determinar aqui vão ser os valores de extremo da função f na expressão de g. Então, vamos ver. Ó. É fácil resolver isso aqui, tá, pessoal? É fácil. Então, ó, acho os extremos de f de x e y, tá? Onde esse f é o produto da expressão de x por y. Se x e y está restrito a essa elipse aqui, ó. 4 vezes x ao quadrado, mais y ao quadrado, isso aqui tudo igual a 4. Você tem a função de f aqui. Qual é a função de g? Professor, não tem g não, tem essa história aqui, ó. Essa outra expressão, mas o g não está definido. Tá. O f vai estar descrito aqui e a tua expressão de g, pessoal, nada mais vai ser do que pegar essa outra expressão que aqui está, pega a constante que está do lado direito, joga ela para o lado esquerdo e inverte o sinal. Ó. Então, o vínculo da minha função f é dado por essa expressão. G de x é igual a 4x ao quadrado, mais y ao quadrado menos 4, isso aqui igual a zero. Então, a minha g de x, quem é? 4 vezes x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4. Essa é a minha função de g. Como é a cara dessa função aqui? Ó? Ela é desse modo, ó, só. Onde a g de x, essa elipse destacada de azul aqui dentro. Tá? E a tua função f de x, quando se observa no plano, você vê essas curvas. Deixa eu mostrar a vocês de forma tridimensional como é essa expressão. Ó. F de xy igual a x vezes y. De forma tridimensional, você tem isso aqui. Ó. Então veja, pessoal. Eu estou usando um programinha aqui para gerar gráfico. Tá bom? Ele está gerando. E aí você tem o seguinte aqui. Ó. Aquele f de xy me dá uma função de z. Tá? E aí, se eu olhar para cima, ó, se eu olhar de lado, ó, veja. Como se fosse um passarinho, ó. Bico para baixo, aqui na lateral as asas, ó. Tá? E olhando do lado, ó. Tá vendo? Parece duas parábolas, ó. Concavidade para baixo, olhar aqui, concavidade para cima. Se eu olhar de cima para baixo, para ver a região de x e y, ó. Se eu olhar aqui em cima, ó. É porque como ela está em declínio, não dá para ver direito, ó. Tá vendo as oscilações que são aquelas curvas em vermelho, ó? Então é isso aqui. O que é que acontece? Que aqui ao centro eu estou colocando uma elipse. E estou tentando determinar dentre todas essas curvas, onde é que essa minha função de f atinge o máximo dentro daquela elipse. Por isso, aquele esboço que lá está. Vamos voltar então para a apostila. Então tem isso aqui, ó.
Sendo assim, ó, por multiplicadores de Lagrange, a gente vai ter, ó, quem é a derivada da minha função f aqui, ó, que é x vezes y com relação a x? Vai dar só y. Igual a lambda que multiplica. Quem é a derivada da função g com relação a x? Aí você vê aqui, ó, y ao quadrado vai dar zero. Derivada de constante é zero. Que é a derivada de 4 vezes x ao quadrado? 8x. A segunda componente. Quem é a derivada da função f com relação a y? Está aqui, ó. Basicamente só dá o x. Igual a lambda que multiplica. Quem é a derivada da minha função de g com relação a y? Então, o valor de x, ó, a derivada é zero. Derivada de constante é zero. Derivada de y ao quadrado dá quem? 2y. Isso tudo é igual à minha expressão quem? G de x igual a zero. Está aqui, ó. Então, eu acho que todo mundo há de concordar comigo o seguinte. Lambda ser igual a zero não me ajuda em nada. Vocês concordam? Porque se lambda fosse zero, aqui era zero, x e y era zero. Depois eu vou mostrar que isso aí já era um absurdo. Tá bom? Então, vamos supor que esse lambda que está aqui não é diferente de zero. Tá? Aqui não é, não. Supor que ele é diferente de zero. Se isso é verdade, então, ó, se eu pegar esse 8x aqui e passar para o outro lado dividindo, então y dividido por 8x vai ser igual a lambda. Mas me dá também um resultado similar que diz o quê? Ó? Se eu pegar esse 2y e passar para o outro lado dividindo, eu tenho que x dividido por 2y também vai ser igual a lambda. Nessa expressão, eu faço uma associação entre os valores de x e y. Para que eu preciso disso? Porque eu pego essa associação aqui e jogo lá naquele meu vínculo. Ó. Então, eu tenho 4 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 ser igual a zero. Ou seja, no lugar de y ao quadrado eu coloco quem? 4 vezes x ao quadrado. Substituí, fiz as contas e a gente determinou então que o x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Se eu tenho o valor de x e ainda de posse dessa expressão, que y ao quadrado é igual a 4 vezes x ao quadrado, a gente consegue determinar os valores de y. Beleza, professor. Mas o senhor ainda não mostrou para a gente quem é o lambda. Ora, eu tenho dois valores para x. Raiz de 2 dividido por 2, seja ele positivo e negativo. E tenho dois valores para y. Mais e menos raiz de 2. Então, por qualquer uma dessas duas associações que a gente tem aqui, ó, nessa igualdade de lambda, a gente consegue determinar que esse lambda vai ser igual a mais ou menos 1/4. Como é que eu faço? Você vai jogando os valores de x e y aleatório. Pega um x positivo, y positivo. X positivo, y negativo. X negativo, y negativo. X negativo, y positivo. E aí vocês acabam determinando que os valores de lambda que aqui estão são quem? Mais e menos 1/4. Então, eu achei valores para lambda. Como esse valor existe, tá certo? Então, significa que eu tenho a história de multiplicador de Lagrange. Consequentemente, significa que os valores de x e y que eu aqui encontrei vão ser as minhas componentes de extremo. Mas vamos lá. Professor, o senhor lá no início disse que lambda é diferente de zero. E se lambda fosse zero? Como eu disse para vocês, se ele fosse zero, x e y também ia ser zero. Tá? Joga nessas contas aqui. Ó. Lambda zero, y ia ser igual a zero. Lambda zero, x ia ser igual a zero. Vamos pegar então esse valor de x e y e jogar lá naquela condição de vínculo. Ó. Jogar nessa expressão que aqui está. Ia ficar 0 ao quadrado dá 0, 4 vezes 0 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Então, quando a gente operasse, a gente ia encontrar quem? Menos 4 é igual a 0. É verdade isso? Menos 4 é igual a 0? Isso é um absurdo. Logo, os extremos, como eu disse para vocês que a gente ia determinar, é a combinação entre os valores de x e y que a gente calculou. Que dá quanto? Valor de x negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Valor de y negativo, menos raiz de 2.
Valor de x negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Valor de y positivo, raiz de 2. Valor de x positivo, raiz de 2 sobre 2. Valor de y negativo, menos raiz de 2. Valor de x positivo, raiz de 2 sobre 2. Valor de y positivo, raiz de 2. Veja que aqui, ó, eu fiz todos os pares que eu poderia fazer. Então, eu determinei aí os extremos. Se eles são de máximo e mínimo, pessoal, aí, por enquanto, eu não determino. Vou fazer no próximo exemplo, para mostrar a vocês como é que a gente sabe qual desses valores é de máximo e qual é o de mínimo. Então, ache os extremos da função x ao quadrado mais 2 vezes y ao quadrado, se x e y está restrito ao círculo x ao quadrado mais y ao quadrado de raio igual a 1. Vamos lá. Então, por esse vínculo aqui, a gente já ajeita a expressão de g. Como é a cara da minha função f de x e y? Tá? Eu não botei a cara tridimensional, pessoal, da outra, que vocês veem que não é tão fácil. Tá? Você tem que girar a figura para você realmente ver. Tá bom? Então me desculpe, não tem como fácil, é por isso que eu não coloquei. Aqui já é mais fácil, porque x ao quadrado mais y ao quadrado me dá o quê? Ó? Um paraboloide. Tá bom? É uma parábola que você faz a revolução. Então você tem um paraboloide. E nesse vínculo aqui, ó, na restrição do círculo, você está em cima dessa linha amarela aqui, ó. Então, onde é que eu atinjo os extremos? Quais são esses valores? Então vamos lá de novo. Ó. Se eu quero achar isso, eu tenho duas funções, multiplicador de Lagrange. Está aqui, ó. Primeira derivada de f com relação a x é igual a lambda vezes a derivada de g com relação a x. Derivada de f com relação a y tem que ser igual a lambda vezes a derivada de f com relação a y, de g com relação a y. Tudo isso aqui, tá? Na última coordenada, é a minha função g de x e y igual a zero. De novo, ó, suponha que ele seja diferente de zero, porque se for igual a zero, pessoal, tá? Se ambos forem iguais a zero, tá? O que é que a gente acha? Substituir aqui, ó, dá problema. Tá? Então, o lambda aqui é diferente de zero. Ah, professor, mas um deles pode ser zero? Pode. Vai acontecer aqui e eu vou mostrar. Então, na primeira coordenada, ó, 2 vezes x é igual a lambda vezes 2x. Então, aí eu fiz o ajuste das contas, cheguei na expressão. O 2 eu consigo simplificar, fica x igual a lambda vezes x, passo lambda vezes x para o outro lado da igualdade, invertendo o sinal, coloco o x em evidência. Como eu tenho um produtório aqui, ó, de duas expressões dando zero, a gente lembra, um produto de duas expressões só consegue ser igual a zero se uma delas, pelo menos, for igual a zero. Sendo assim, eu tenho duas condições, ó, x ser igual a zero ou o lambda ser igual a 1. Com uma dessas duas condições, eu consigo zerar isso aqui. E tá? Quando o lambda é igual a 1, a gente joga aqui, ó, 4 vezes y é igual a 2 vezes x. É igual a lambda vezes 2y. Então, qual é o valor que eu coloco aqui para que 4 vezes y seja igual a 2 vezes y? Tá? Só tem um, que é y ser igual a quanto? A 0. Tá bom? Se lambda é igual a 1, o y é igual a 0. Se eu substituir aqui, ó, x igual a 0, lá na minha condição, ó, eu acho, ó, que quando x for igual a 0, os valores de y que aqui estão, ó, são quem? Mais e menos 1. Logo, para x 0, amarro o valor de x, as coordenadas em y vão ser quem? Menos 1 e 1. Agora, na segunda condição, e quando o y for 0, professor? Está lá, ó, quando o y for 0, jogo lá na minha condição de vínculo, e eu vou achar x igual a quem? Mais ou menos 1. Agora, quem são meus pontos de coordenada? O y está fixo e o x variando. x menos 1, x1. E o y sendo igual a 0. Portanto, aqui a gente tem 4 pontos de extremo, tá? Na minha função f. É 0 menos 1, 0 e 1, menos 1, 0, 1 e 0. Tá? Assim, o que é que a gente vai fazer? Ó? Vai pegar esses valores e substituir na função. Simplesmente isso.
e ver quais são os valores maiores e menores. E aí, quando a gente substitui, a gente vê que nos pontos, ó, 0 e menos 1, 0 e 1, a minha função dá 2. Então, nesses dois valores aqui, ó, deu 2. Quando eu faço f de menos 1, 0 e f de 1, 0, eu tenho como resultado 1 e 1. Logo, no primeiro par, tá, os valores, tá, entre 0 e menos 1, 0 e 1, os valores são de máximo. E nos pontos menos 1, 0, 1 e 0, o valor é de mínimo. Tá? A gente achou o valor de máximo e mínimo da expressão. E achou, lembrando, pessoal, você sempre tem que ser capaz de determinar o valor de lambda. Tá bom? A gente tem que sempre ser capaz de determinar um valor de lambda. Se a gente não determina um valor de lambda, pelo menos, a gente não tem o quê? Multiplicador de Lagrange. Na primeira coordenada a gente achou que era quem? Mais ou menos 1 meio. Aqui, ó, é 1. Vamos para o próximo exemplo. Acha os extremos da função f de x vezes y. Tá? Agora no círculo. Você tá aqui, não, só que isso aqui não é um círculo, isso aqui é uma elipse. Tá bom? Eu tenho que consertar só essa palavrinha aqui, ó, de círculo para elipse. Então vamos lá. Observe que o vínculo da função f de x, y é dado pela expressão aqui, ó. Tá bom? Como é que a gente faz? Ó? De novo, derivada da função f com relação a x, tá? Como é x vezes y, derivada com relação a x dá só o y. Derivada da função g com relação a x, dá x dividido por 4. É só você derivar isso aqui, ó. X ao quadrado dá 2x. Aí, ó, 2 dividido por 8 dá 1/4. Então, por isso que fica x sobre 4. Primeira entrada do meu sistema. Segunda entrada, derivada de x vezes y com relação a y dá só o x, igual lambda que multiplica derivada de g com relação a y. Derivada de y ao quadrado dá 2y. 2 dividido por 2 dá 1, por isso que fica só o y, que aqui está. E quem é a minha função g de x? Y, está aqui, ó. De novo, ó. Você considera o lambda sendo diferente de zero, que a gente vê que dá problema, considera que ele é igual a zero. Tá bom? Quando eu considerei isso, ó, de novo, foi uma expressão parecida com a inicial. Eu tenho que apagar. Opa, perdoe. Eu tenho que apagar aqui, ó. Eu deixei esse x que multiplica. Essa parte aqui não tem nada a ver, tá, pessoal? Dessa operação que aqui está, ó, 4y ao quadrado é igual a x ao quadrado. O que é que eu faço? Pego a expressão de x ao quadrado igual a 4y ao quadrado, jogo lá na minha função de g. Para achar quem? O valor de y. Consigo determinar que o y é igual a mais e menos 1. E de novo, ó, com a expressão que eu tenho, ó, de associação de que x ao quadrado é igual a 4y ao quadrado, a gente consegue determinar os valores de x. Então aqui eu tenho 4 pares de pontos. E por essas expressões que aqui eu tenho, eu sou capaz de determinar também os valores de quem? De lambda. Ou seja, os pontos menos 2 e 1, menos 2, 1, 2 e menos 1, 2 e 1 são pontos de extremo. E além disso, o lambda que a gente consegue determinar é igual a mais ou menos 2. Dessa forma, como é que a gente calcula os extremos? Substitui, ó, esses pontos na função. E aí você vê, ó, que em f de menos 2 e menos 1 e f de 2, 1, o resultado deu 2. A gente vê que em f de menos 2, 1 e f de 2 menos 1, o resultado deu menos 2. Logo, a gente tem os valores de máximo e os valores de mínimo. Tá? Para 3 coordenadas, ó, pessoal, não tem muita diferença do raciocínio. Você ainda vai considerar duas funções de 3 variáveis, que ela tem a primeira derivada contínua, que o gradiente do vetor g, ó, não é nulo, tá? Em toda a região do sistema de coordenadas x, y, z. Se f tem um dos extremos, ó, dela vinculado a essa expressão de g, então existe um número real lambda, tá o quê? Ó? Esse gradiente aqui, ó, essa igualdade entre esses gradientes acontece. E aí eu estou pegando, por exemplo,
esse gráfico aqui de vermelho, tá? É minha função f. O g é esse meu plano que está cortando o gráfico. Então eu tenho uma curva aqui. Essa curva é que faz o quê? O vínculo. É em cima dela que eu quero determinar quem são os valores de máximo e mínimo. Para isso aí, o que é que a gente faz para resolver? Um sistema similar ao que a gente fez com duas coordenadas. Então, ó, os pontos, corolário 3,59. Os pontos de uma função de 3 variáveis, tem que consertar. Tem muito errozinho assim no português, pessoal. Mas me perdoe, escrevendo apressado demais, mas eu vou consertando, tá bom? Então, uma função de 3 variáveis, f tem extremos relativos sujeito ao vínculo, ó. Então, incluindo-se os pontos, ó, entre os pontos x, y, z, determinado pelas 3 primeiras coordenadas, isso aqui, ó, o sistema de equações. Aqui, o que é que acrescenta-se? Ó, mais uma equação no nosso sistema. 3 variáveis, acrescenta-se então mais uma equação. Com 2 variáveis, derivada com relação a x, a y. Com relação a 3 variáveis, derivada com relação a x, y e z. O g, assim como aconteceu no caso anterior de duas coordenadas, acontece aqui também. Tá? Não há diferença nenhuma. E aí você opera do mesmo jeito. Pega a função f, deriva com relação a 3 variáveis. Tá? Pega a expressão de g, deriva com relação às 3 variáveis. Determina quem são os valores de x, y e z, assim como a gente determina os valores de lambda. Tá? Como é que eu determino x, y e z? Achando o vínculo entre elas e jogando lá na minha expressão de g de x, y, z. Então, vamos voltar para mim. Então, a ideia da aula de hoje, pessoal, era isso aí. Você tem uma estrutura e nessa estrutura você tem um vínculo a ela. Tá? Eu quero olhar bem aqui, onde é que tem o máximo e o mínimo. E aqui. E aqui. Porque essa história, eu volto a frisar, pessoal. A história de máximos e mínimos agora para vocês dá uma ideia de que a dimensão que você pode trabalhar, tá? O modo que você pode trabalhar. Você, engenheiro civil, se há necessidade de um reforço ou não. Se há necessidade de uma zona de impacto. Tá? Você, engenheiro de alimentos, se o seu tanque, como é que vai fazer a mistura, forma da mistura, para ela ficar mais homogênea, tá? Para não dar problema, digamos, de ruptura no tanque, em uma tubulação. Tá? Por exemplo, ó, o fluxo que está passando dentro de um duto, seja você engenheiro civil, ambiental, de alimentos, vocês fazem um duto para passagem de fluido. Esse fluido que está lá, você tem o quê? Você tem uma expressão que é um cilindro. Mas, à medida que você vai passando, você vai tendo o quê? Diferenças. Tá? Você tem um comportamento. Onde é que você encontra uma diferença também abrupta? Nas curvas. Por isso que hoje as curvas são o quê? Mais suavizadas do que o que acontecia antes, que era a história do quê? Dos joelhos. No joelho, tá bom? O impacto do fluido ele vem, ele impacta com força aqui. O que pode ocasionar o quê? Descolamento entre o início da curva e o ligamento do cilindro. Tá bom? Você tem isso. Então o que é que a gente faz? A gente suaviza. Tá? Por isso aquele tanque que eu mostrei ontem, um caminhão, você suaviza as superfícies, porque na hora de vir um impacto, então você tem uma função que determina o deslocamento das suas partículas, e aí você quer analisar o impacto. Nesse impacto que vai acontecer aqui, tá? Você tem direções de forças. Então, para que lado, em cima dessa superfície, exatamente nesse ponto central aqui, como é que ele se dispersa? Onde é que eu atinjo o máximo e o mínimo aqui em cima dessa curva? Olha, o máximo de intensidade é tanto. Cara, mas essa estrutura não aguenta. E quando você pensa que, mas professor, isso aí é besteira. Besteira assim que eu digo, não desnecessário. Mas a gente não vai fazer isso agora, vai fazer só quando a gente terminar o curso e tal. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Vocês estão sendo treinados agora para entender o ambiente ao redor de vocês. Vocês são capazes de determinar, tá bom? A ideia de que olhar para uma estrutura e dizer, a partir dela, isso está errado, vai dar problema. Vai quebrar, vai virar, vai envergar.
Tá bom? Então vocês têm que olhar isso. Um exemplo de situações, por exemplo, eu gosto muito de comentar, lá em cálculo 2, não é no início do cálculo 3, quando a gente começa a ver essa história de direções de forças. Que é o seguinte, depois vocês colocam no Google, é bem interessante. O pessoal foi, eu acho que foi nos Estados Unidos, foi fazer a festa do melaço. Melaço, tipo mel de rapadura. Então eles pegaram um cilindro, tá, gigante, colocaram no centro da cidade, encheram esse cilindro de melaço para ir distribuindo. Não, chega aqui, você quer pegar o melzinho, pega o seu melzinho aqui, para você levar para sua casa, colocar na sua panqueca, para você colocar na sua comida, na sua lojinha, e eles colocaram ali, tá, para revender. Qual foi o detalhe? Não foi verificado resistência de nada, porque era acostumado estar num canto, no campo, e ele ia aguentar aquele melaço. Qual foi o problema na cidade? Tá lá. Na cidade, por mais que você não perceba, as coisas trepidam. Se passar um caminhão, se você tiver com um sismógrafo, tá? Aquele aparelhinho que lê atividade sismológica, você colocar ele no chão, o caminhão passar, ele vai vibrar. Numa ponte, aí é que ele vibra de verdade. Então qual é o detalhe? Estava lá e as coisas estavam vibrando. E aí tinha movimentação das partículas lá dentro. Força para tudo que é lado. Qual é o detalhe? Num cilindro, quando você está trabalhando com fluido, numa parede fixa, ele começou, ó, vem, vai mexendo e vai colidindo. Só que numa parede fixa, ó, literalmente, você está o quê? Ó, direcionando a força de impacto numa direção só. Num arredondado não. Quando ela bate, ó, a tendência é o quê? Ó, dispersar. Tá? Não vai direto, ela dispersa como um todo. Não vai num único sentido. Só que aí o que é que aconteceu? Lá no melaço, vibrando e tal, o tanque arrebentou. Gente morreu. Um monte de loja e casa foi destruída. Demoraram semanas para tirar todo o melaço da cidade. Simplesmente por quê? Porque essa história de impacto, de direção de forças, o pessoal não operava. Então, a ideia que a gente quer fazer para vocês agora é para que vocês olhem para os ambientes e vejam isso. Você agora não vai olhar só para uma estrutura assim, ó, uma quinazinha de uma casa, tá bom? E ver só uma quina. É uma estrutura. Você tem força aqui, tá? E distribuição de cargas. Tanto é que numa casa, quem segura ela, tá? Não é a parede. É a coluna que está aqui no canto. Você pode fazer o buraco que você quiser aqui, ó, emendar um quarto com o outro. Agora, se você tirar uma coluna, você ferra tudo. Um exemplo disso, vocês também podem procurar aí pela internet, tem um monte de acidentes que ocorreram por causa disso. Prédios desabaram, porque simplesmente a pessoa tinha uma coluna lá, não, pode tirar essa coluna, não faz diferença. Agora, se ela está lá, faz diferença. Naquela coluna você tinha uma carga de força ali. Quando você arranca, tá? Aquela força que estava sendo aplicada ali de sustentação, ela não some. Ela se distribui pelos outros cantos. E às vezes fica com uma grande intensidade ali. E naquele ponto de intensidade, tá bom? Vai dar problema. Um exemplo disso, tá? É mais fácil mostrar com o pessoal de algumas estruturas do que equipamentos. Você está lá, tá? A região vinculada a tudo. Estádio. Olha um estádio de futebol. Por que no estádio de futebol, a arquibancada, ela não é toda preenchida de concreto até em cima? Você vê que é tudo vazado. Você tem a estrutura aqui, tá? E nesse espaço aqui, aqui tem uma coluna e aqui tem uma curva. Aqui tem outra coluna e outra curva. E aí você tem as estruturas aqui. Por que não é preenchido de baixo até em cima de concreto? Porque não precisa. Porque na hora que você colide ali, ó, você tem uma força que é distribuída em cima daquele plano
E essa força ela é redistribuída em cima das colunas. Então, geralmente, o que acontece, a coluna serve como um amortecedor. Então, quando vibra, ela faz isso. Para ela absorver o impacto e não romper. Tá? Por isso que muitas vezes não é rígida. Você sente o estádio vibrar. Literalmente. Sentindo vibrar, porque ele serve como o quê? Um amortecedor. E por que isso? Porque viram que se você amarrar, a vibração, ó, a batida, ela vai ter que se dispersar. De que maneira? Direto. E aí ela rígida, como é direto, quebra. Rompe. Só que quando ela tem um amortecedor, aquelas suspensões aqui, o que é que ela faz? Ela absorve o impacto e retorna. E aí você tem que fazer um cálculo para aquele impacto. Ah, professor, mas de novo, o senhor está falando de civil, nós somos engenheiros de outras áreas. Não, é a mesma coisa. Você vai colocar um tanque numa fábrica, você tem que ver esse tanque, como é que ele está, a resistência dele. Como é? Ele tem que absorver impacto. Tá? Porque quando você despeja alguma coisa lá dentro, ele vibra. Como é que está essa vibração? Ele precisa ter o quê? Um amortecedor embaixo, tipo uma suspensão embaixo? Ou não? Tá? Engenheiro ambiental, da mesma forma. Ó, isso aqui vai se romper. Como é que você determina que uma barragem vai se romper? Vem batendo, ó, e aí ela não tem amortecimento. E aí você, por isso que uma barragem, ela não é feita assim, ó. Nenhuma barragem é feita assim. Como é que ela é feita? Assim, ó. Aqui em cima a força é menor, então precisa de um espaço menor, tá? Do que aqui embaixo. Tem muito mais envolvendo pressão, carga, que empurra isso para frente. E quando ela está empurrando, tá? É onde causa o problema na estrutura. Tá certo? Então, percebam essas sutilezas que a gente precisa ter. Por isso essas ideias de máximo e mínimo. Não é uma coisa aleatória. É uma coisa que vocês vão utilizar. Tá bom? A aula eu conversei muito porque a gente já tinha uma boa base do que precisava. Multiplicador de Lagrange não é uma coisa difícil. Eu peço a vocês que treinem um pouco. Tá bom? Pega alguns exemplos, bota aí na internet. Eu vou tentar passar uma lista de exercícios, mas vocês peguem aí também pela internet e vão treinando. Vocês vejam que não é difícil e que vocês vão aplicar. Vocês às vezes podem nem perceber, mas vão estar utilizando cálculo 1, 2 e 3 na vida de engenheiro de vocês e às vezes sem saber como. Tá bom? Pronto, era isso que eu tinha que falar. E aí, quando eu não tenho mais nada o que dizer, meu nome é Fui!